Você tem que entender qual é o caminho que você precisa trilhar. Uma coisa é você entrar na floresta sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma preparação e dizer assim: não, não, eu quero chegar no lugar tal, mas você não tem mapa, você não tem um GPS, você não tem um telefone celular para pedir ajuda para ninguém. Aí não dá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é entender o seguinte: eu estou hoje aqui no ponto A, o ponto B é ali na frente. O que que eu tenho que fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B? Qual é o caminho? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso aprender? Qual é o caminho que eu preciso trilhar? Ele vai levar muito tempo? Não vai levar tanto tempo assim? O que que eu preciso aprender? O que que eu preciso. Percebe? Ninguém em sã consciência vai entrar numa trilha sem saber onde quer chegar. Porque você precisa se preparar. Se é uma trilha de 2 horas, você leva um sanduíche e tá tudo bem. E água, né? Se é uma trilha de 2 dias, você vai ter que pensar assim: onde que eu vou passar a noite? Vou ter que levar uma barraca? Vou ter que parar onde? Então, dependendo da onde você quer chegar, você precisa planejar muito bem, muito direitinho. Então, primeira coisa, saiba exatamente aonde você quer chegar e entenda qual é esse caminho. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners casca grossa. É isso mesmo, não é qualquer PO não. E hoje, o tema de hoje, a migração de carreira segura para a área de gestão de produtos. Então vai ser um tema bem legal, tema esse pelo qual eu já passei algumas vezes e quero compartilhar com você a minha experiência e um pouquinho do que é você migrar para a área de produto, tá bom? Pessoal, eu acho que não é novidade para ninguém, eu acho que não é novidade para ninguém que existe uma insatisfação muito grande com a carreira, né? As pessoas estão muito insatisfeitas, seja pela recompensa financeira, o salário, que não é suficiente para bancar o seu estilo de vida, os seus sonhos, aquilo que você precisa ter como básico. E muitas das vezes, essa frustração, essa insatisfação, ela é não só com o salário, mas é com o dia a dia. É trabalhar com um chefe que é péssimo, trabalhar com um chefe que, ou com um tipo de trabalho que parece um espremedor de laranja. Você sai ali depois do final do dia, ou então termina a sexta-feira e parece que você passou por um espremedor de laranja. Só tá o bagaço. Eu não sei se isso já aconteceu com você, isso acontece comigo, ao ponto de eu chegar no final de semana e não conseguir relaxar. Simples assim. Já pensou você não conseguir se desconectar no final de semana? De você acordar suando frio pelos problemas, pela pressão, pela dor de cabeça, às vezes um chefe que comete, sabe? Você sabe o que, né? Assédio, pressão. Isso tem causado muito a insatisfação das pessoas. Tem até um artigo não, uma notícia, né? Que foi publicada no jornal O Extra, 2018, tem 2 anos e pouquinho. 2 anos não, 4 anos e pouquinho. Mas que é muito verídico. E diz assim, ó, o índice de insatisfação e infelicidade no ambiente corporativo está alto. No Brasil, cerca de 90% das pessoas, dos trabalhadores, estão infelizes no trabalho. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muita gente infeliz. Pessoal, eu posso dizer assim, eu me sinto até um pouquinho privilegiado, porque no sentido de que eu sempre trabalhei com aquilo que eu gostava. Eu sempre consegui trabalhar com aquilo que eu queria. Então, nesse sentido, eu nunca tive insatisfação. Já tive insatisfação, sim, com o salário, de estar ganhando algo totalmente desproporcional ao esforço que eu desprendia naquele trabalho. Sabe o que é você trabalhar sábado, domingo, às vezes ter que virar à noite e você só ganha tapinha nas costas? A recompensa financeira nunca chega? Isso é péssimo.
Isso é péssimo. Então, essa notícia aqui do Jornal Extra mostra muito bem isso. Muito bem. 90% das pessoas estão infelizes. E olha só que legal. Legal não, né? Olha só quão grave é isso aqui. Desse percentual, 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam. Então, às vezes, você até ganha suficientemente, mas não gosta do tipo de trabalho. Pior, não vê perspectiva naquele trabalho. Sabe aquele trabalho que você faz que até, poxa, você talvez até goste ou não goste tanto, mas você fala assim: isso aqui não tem futuro. Isso aqui não tem futuro. Eu não consigo me imaginar fazendo isso aqui daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Seja por que motivo for, tá? Ou porque aquele trabalho vai ser facilmente substituído, ou porque esse tipo de trabalho vai deixar de existir, ou porque talvez esse trabalho não é aquilo que você gosta realmente, então aquilo não é bacana. E olha que legal, 64,24% desses 90 gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje. Para quê? Para ganhar mais? Também. Para sustentar a família? Também. Mas olha só o artigo, o que ele diz. Gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes. Foi essa época em que a gente trabalhava, 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 não via nenhum sentido naquilo e continuava, só porque tinha que sustentar a casa, a família, ou seja lá quem for. Hoje as pessoas precisam ver significado no trabalho. Elas precisam ver que o seu trabalho ajuda outras pessoas. Olha só a frase desse mesmo artigo, quando diz assim: trabalhamos a vida inteira. Isso é uma pessoa que foi entrevistada. Trabalhamos a vida inteira sem um propósito definido e apenas no piloto automático, apenas para ganhar dinheiro. Eu não sei você, eu não sei você, mas será que você também hoje não está nesse piloto automático? Será que você hoje não está só trabalhando só para pagar as contas? O que já é algo heróico, né? Porque assim, se você está trabalhando ali para pagar as contas, já é algo heróico. A questão é que o tempo passa. E tenta se imaginar lá com 70, 80 anos, olhando para trás. Faz essa pequena experiência. Tenta se imaginar com 70 e tantos, 80 anos. Conseguiu se imaginar? Nessa mesma cena, tenta se fazer a seguinte pergunta: o que eu fiz da minha vida profissional? O que eu fiz da minha vida profissional? Valeu a pena ou não? Ou eu só passei tempo? Só gastei o meu tempo? Só trabalhei? Eu queria tanto trabalhar com algo significativo. E quando eu falo algo significativo, eu falo de algo que dá prazer. Você chega em casa, às vezes cansado, mentalmente, mas fala assim: poxa, mas valeu a pena. Eu gostei. Teve alguém que olhou e foi impactado pelo meu trabalho. Aqui a Débora falando: confesso que hoje estou assim, literalmente. Por isso estou aqui. Muito bom. E eu tenho certeza, Débora, que não é só você que está aqui, tem mais gente assim nessa situação. Deve ter gente aqui que está no piloto automático. E eu entendo vocês. Eu já trabalhei assim no piloto automático. Mesmo trabalhando com aquilo que eu queria, mesmo trabalhando com aquilo que eu gostava, tá? O que é uma transição de carreira? O que é uma transição de carreira? É você estar num caminho e virar um pouquinho à esquerda e virar um pouquinho à direita. Talvez alguns de vocês pensem que fazer uma transição de carreira envolve abandonar tudo aquilo que você foi ou aprendeu no passado. Mas isso não é fazer transição de carreira. Eu vou confidenciar aqui uma história para vocês que me traz uma certa nostalgia. Eu tinha mais ou menos uns 30 anos ali, 30, 31, e aí eu conversando com o meu chefe na época, o Rogério.
Rogério era um cara super comando-controle, era um cara super. Rogério é um nome fictício, tá? Só para deixar bem claro. Não é o nome verdadeiro dele, não. Só para a gente não ter problemas. E o Rogério era um cara que, sabe, queria controlar tudo e todos. E aí eu me lembro que eu estava andando no estacionamento da empresa, saindo já da empresa, e eu não sei como que a gente foi chegar no papo, mas eu falei assim para ele: Rogério, eu nunca vou deixar de ser desenvolvedor de software, nunca, nunca, nunca. E aí hoje olhando para trás, eu falo assim, puxa, eu já mudei algumas vezes, eu já não sou mais, eu já deixei de trabalhar diretamente com o desenvolvimento de software, mas eu não deixei de ser desenvolvedor. Eu deixei de trabalhar diretamente com aquela atividade, diretamente, mas eu trabalho indiretamente. Eu continuo a ser um desenvolvedor. Então eu não abandonei o desenvolvimento de software, eu não abandonei a tecnologia. E olhando hoje em retrospecto, isso mexe muito comigo porque quando eu dizia lá atrás, eu nunca vou deixar de ser desenvolvedor, sabe por que que eu dizia isso? Porque aquilo era a minha essência, porque aquilo era o Marcelo Neves. Para ser mais exato, aquilo ainda é o Marcelo Neves, o desenvolvedor de software. Talvez hoje eu não codifique, eu não sento para programar, sabe? Programar. Mas eu tenho o mesmo viés de desenvolvedor quando eu vou resolver um problema como PO, como líder de produto. Eu não abandonei o meu passado. Eu só continuei esse meu passado, a minha história, utilizando aquelas habilidades que eu adquiri na minha formação, só que agora para um trabalho um pouquinho diferente, para um trabalho em que eu até me torno diferente, um diferencial, porque eu uso aquelas minhas habilidades de programação agora para ser um líder de produto. Então eu não abandonei a minha migração de carreira quando eu fiz, eu só, em vez de seguir em frente, eu virei um pouquinho à esquerda, usando aquelas minhas habilidades. Então eu não abandonei nada. Eu continuo sendo o Marcelo Neves, o desenvolvedor. E talvez isso esteja hoje muito presente para você. Talvez você pense assim: poxa, eu vou fazer uma migração de carreira. Quero muito fazer uma migração de carreira para produto, mas eu não sei se vai dar certo. Eu estou meio insegura, eu estou meio inseguro. Eu entendo você. Eu também. Não pense que eu estava 100% seguro, 100% confiante. Nada disso. Nada disso. Eu tinha uma série de receios, mas a minha vontade de mudar e o cenário aonde eu estava era tão forte, tão comando-controle, que eu tinha que mudar. Onde eu estava trabalhando com o Rogério, que era um cara super comando-controle, que chegava ao ponto de controlar os grupos, na época a gente usava muito Facebook, os grupos de Facebook que os funcionários participavam. Teve uma vez que eu sentei para almoçar com ele e ele falou: Marcelo, eu vi que você agora está entrando num grupo tal, você agora gosta desse assunto? Eu não consegui nem responder, tamanho a paranoia dele. Uau, ele estava me stalkeando. Se eu estava no grupo A, no grupo B, no grupo C. Para pensar nisso. Então, isso, aliado a outros pontos, fez eu querer mudar a minha carreira ali. E é muito louvável você ter esses receios. Poxa, será que vai dar certo? Poxa, eu acho que eu tenho que ter cuidado aqui. Essa sua preocupação, ela mostra que você é uma pessoa meticulosa, cuidadosa. E tá certo, você tem que ser assim mesmo. Uma transição de carreira não é brincadeira. Então, você tem que estar, quando você decide fazer essa transição, um exercício que eu fazia muito, eu me imaginava, isso eu aprendi muito na PNL, né, na programação neurolinguística, naquela posição. Eu me imaginava assim, eu me lembro até hoje, eu me imaginava viajando no avião, indo atender cliente. Eu juro para vocês que eu me imaginava. Na época que eu era desenvolvedor. Eu já tinha algo dentro de mim que eu queria mudar. Eu falava assim, puxa, ia ser tão legal, né? Eu pegar avião,
atender um cliente aqui, atender um cliente ali. Eu não sei por quê, mas a imagem do avião até hoje ainda é muito forte para mim. Eu não sei por quê. Eu não sei se eu vi alguns outros amigos fazerem isso, mas era a imagem que eu tinha. Eu quero liderar o desenvolvimento de produtos, eu quero cuidar de um time, e aí a imagem ali do avião, eu viajando de um lado para o outro, é muito forte para mim. Por que mudar? Talvez você esteja se perguntando assim, mas por que mudar de profissão? Isso é um questionamento sério, né? E é muito pessoal. Os motivos que podem fazer alguém mudar podem ser dos mais diversos. Essa decisão de mudar, ela partiu de você, né? E eu sei que existem hoje coisas dentro de você muito fortes que fazem você querer mudar. Pode ser que você hoje não ganhe o suficiente para sustentar uma família. Pode ser que você hoje não veja os anos passarem, sabe? Acaba 2021, começa 2022, começa 2023, e aí você pensa assim: poxa, eu em vez de progredir, parece que eu estou andando de lado. Nada acontece na minha vida, nada melhora, nada evolui. Eu já passei por isso. Eu já andei de lado há algum tempo. E ali eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão. Pensei direitinho. Então, assim, quando a gente fala em transição de carreira, quando, por onde começar, né? O que que você tem que fazer, né? Porque o primeiro passo que eu diria que você tem que fazer é realmente pensar direitinho sobre o papel que você deseja e os resultados que você vai ter dentro dessa nova profissão. Marcelo, eu estou certa, eu estou certo, eu quero ser um líder de produto, é isso que eu quero, ponto, está resolvido. Legal, muito bom. Como é que você, então, faz uma transição de carreira? Eu vou trazer aqui alguns pontos que foi exatamente o que eu fiz no meu dia a dia. Ó, o Júlio Campos falando, eu estou exatamente nesse ponto aí. E eu tenho certeza, Júlio, que não é só você. Tem muita gente que está aqui, está exatamente nessa situação. Talvez não queira falar ali nos comentários, eu respeito, eu entendo perfeitamente. Cada um sabe da onde o seu calo aperta, né? Eu entendo. Como é que você faz uma transição de carreira, especificamente aqui para produto, para liderança de produto? Primeiro, porque para você poder se preparar. O segundo passo, que talvez seja o mais tranquilo, é você ali fazer a sua capacitação, né? Fazer sua capacitação. Mas antes de eu fazer a capacitação, tem um comentário aqui muito legal. Quando você está estabelecido em alguma área, transições de carreira são incômodas e doloridas. Eu concordo profundamente com você. Eu passei por isso. Eu só não sei se é o seu nome, Lineker Schemer, é isso? Nome diferentão? Poxa, é isso mesmo? Não sei se eu pronunciei correto, mas isso é muito verdadeiro. Pessoal, quando eu estava migrando para a área, para liderança de produto, eu era desenvolvedor de software. Eu estava bem pra caramba, mas tinha meus incômodos. Legal, Lineker. Espero ter falado teu nome corretamente, tá? Me desculpa se eu falei errado. Eu já estava super consolidado, só que o meu ponto não foi falta de perspectiva. Pode ser o seu. Falta de perspectiva naquele trabalho. Porque até hoje, desenvolver software é uma boa pedida. Só que eu não me via fazendo aquele trabalho no futuro. E sabe quando eu disse para o Rogério, não, eu vou ser sempre um desenvolvedor de software? Era o meu subconsciente brigando comigo, dizendo, não, não, Marcelo, fica aí nessa zona de conforto, fica aí tranquilo, você tem que continuar aí. Cara, aí é um lugar quentinho que você já conhece. Como é que você vai se aventurar numa área que você não conhece, que não tem nada a ver com você? Era isso que passava na minha cabeça. Eu pensava isso. Tem nada a ver com você.
Lembra que eu falei, primeira, segunda live de aquecimento? Eu falei exatamente sobre isso. Eu gostava de lidar com o computador. Sentava, programava, para mim eu me realizava. Eu me realizava. Mas os meus incômodos eram tão fortes que eu falei assim: eu não vou conseguir mais tapar o sol com a peneira. Eu tenho que resolver esses meus incômodos. Aquilo que me incomodava tanto. Entende? Então, aquilo me fez sair do lugar. E se eu posso te dar uma dica, pensa naquilo que está te incomodando hoje para você ganhar força para ir em frente e fazer a transição. Pensa nisso. Legal? Ó, o Marcos está falando, estou mais incomodado pelo mercado. Há muito direcionamento e interferência dos governos. Um parasitismo tributário absurdo. É. Marcos, eu aprendi o seguinte: o governo, ou os governos, né, porque não é só do nosso país, é de todo mundo, com raríssimas exceções, um pouco mais, um pouco menos, só tem uma certeza: vai ter cada vez mais impostos, certo? A gente está vendo aí que pessoas que ganham, acho que 1.500, mil e pouquinho, já vão também ser tributadas com imposto de renda. Tem como a gente vencer esse obstáculo hoje, sozinho? Talvez não agora, imediatamente. Qual é a solução que a gente tem? É realmente procurar uma posição que dê essa remuneração financeira melhor. É o que a gente tem no momento. O Marcos dizendo, de fato, Newton, estamos andando de lado, mas para trás nos últimos 50 anos. Mas calma, calma. Vamos lá. Então, primeira coisa que você precisa, entende aonde você está, ponto A, e aonde você quer chegar no ponto B. Tá bom? Procure entender o seguinte. Ponto 2. Capacite-se. Esteja preparado para ocupar essa posição. Quando a gente fala da área de produto, pessoal, ela não é tão custosa e não é tão difícil. Pessoal, hoje, para uma pessoa ser um desenvolvedor de software, como eu já trabalhei lá no passado, viu? Não deixei mais de falar que eu não sou mais. Eu continuo sendo um desenvolvedor, só que líder de produto. Isso é engraçado, mas isso vai sair na minha fala. Pessoal, pensa no seguinte: para ser um desenvolvedor, você tem que programar bastante, tem que fazer muitos cursos, você não para. E a atualização, o grau de atualização é descomunal. Sabe por quê? Porque você tem que se atualizar muito, a todo instante. Tem um framework, tem uma nova linguagem, tem um novo banco de dados. Ufa! Quando a gente fala de você vir para a área de produto, não muda tanto assim. Primeiro, que você ser um líder de produto, você aprende ali um conjunto de práticas, de ferramentas, você aprende a desenvolver uma mentalidade de produto, de líder de produto, que é diferente de líder de projeto. Não vou falar aqui para a gente não tomar nossa live com esse assunto, mas tem uma mentalidade diferente do líder de projeto para o líder de produto. Então você tem que desenvolver essa mentalidade. A capacitação que você vai encontrar, ela é muito mais pontual, enquanto que um desenvolvedor, para poder atuar, ele além de fazer muitos cursos, ele tem que praticar muito, mas muito mesmo. Estou só comparando essas duas profissões, esses dois papéis, porque foi por isso que eu passei. Terceiro, você vai ter que conseguir experiências. Você vai ter que conseguir experiências. E é aqui que eu quero explorar dois pontos com vocês, para quem está fazendo migração. Então, primeiro, entenda o caminho. 2, capacite-se. 3, consiga experiências para você poder sedimentar o seu trabalho. Tem dois argumentos que eu vejo muito comum no mercado e tem gente que fala assim: Marcelo, eu não tenho experiência e isso está me atrapalhando. Raciocina aqui comigo um pouquinho. Ó, o Alexander é desenvolvedor e está migrando para produto. Legal, Alexander. Foi exatamente esse caminho que eu fiz. Exatamente. Pensa no seguinte:
Vamos pegar aquele ponto ali que eu falei sobre ter experiência. E aqui tem dois argumentos que eu escuto muito as pessoas falar. Primeiro, tá difícil de arranjar uma oportunidade porque eu não tenho experiência prévia. Ora bolas. Sabe essa pesquisa que eu estou rodando com vocês? Sabe qual é um grande público que tem vindo aqui nas lives? Pessoas que caíram como Product Owner de paraquedas. Você sabe o que é isso? A pessoa que caiu no papel de paraquedas? Ela não se capacitou, nem teve tempo, ela não se preparou, alguém falou, pegou essa pessoa e disse: a partir de agora você é PO. Eu tenho um amigo que eu trabalho com ele, Marquinhos, e aconteceu exatamente com ele. Ele foi um PO que caiu de paraquedas no papel. Se a gente tem várias pessoas que caem de paraquedas no papel de PO, o problema não é a experiência prévia. O problema é confiança. Vou explicar direitinho o que é isso. Confiança. Quando você se candidata a uma vaga de Product Owner, o que a pessoa quer saber é se ela pode confiar em você, de que você vai conseguir mobilizar, liderar aquele time para chegar do outro lado. Para isso, ela vai olhar as tuas habilidades, a tua experiência. Exemplo, será que o Alexander, o Marcos, o Newton, a Débora, será que eles já trabalharam dentro de algum time? Já trabalharam com projetos? Mesmo a gente falando de produto, é um problema de confiança. Essas pessoas que são colocadas no papel de PO, na sua maioria, essas que caem de paraquedas, não têm a menor capacitação. Não estou falando capacidade, mas capacitação para estar ali. Não foram capacitadas, é isso que eu quero dizer. Tem muitas habilidades. Por que elas são colocadas ali? Porque quem colocou elas ali confiou nelas, de que o mais importante é a confiança, é de que ela é pau para toda boa obra. Ela consegue levar o desafio até o fim. Aprender técnica, aprender conteúdo, fazer daily, criar roadmap. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Técnicas, ferramentas, frameworks, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a confiança. Então, quando você que está concorrendo a uma oportunidade, o que você tem que trabalhar é a confiança daquela pessoa. Você tem que mostrar para aquela pessoa de que você pode confiar através do seu histórico, de que você vai levar aquilo até o fim. É um problema de confiança, não é um problema de experiência. Porque se eu chegar lá, olha outro argumento, e dizer assim, eu tenho experiência ali como produto, mas eu chego meio acanhado, sem jeito, inseguro. Aquela pessoa vai olhar para mim e vai falar: não, esse cara não vai ser um líder de produto aqui jamais. É um problema de confiança, não é um problema de experiência prévia. Claro, se você tem experiência prévia com produto e com projetos, melhor ainda. Como é que você trabalha essa confiança? Eu vou só citar uma estratégia. É quando você relaciona a tua experiência com aquilo que é pedido para aquela oportunidade. Não é despejar na cabeça do recrutador tudo e qualquer coisa. Mas, por exemplo, trabalhar, quando a pessoa está procurando um PO, um Product Owner, um líder de produto, ela está sempre procurando se aquela pessoa, ela, por exemplo, sabe fazer gestão. Isso é um exemplo. Você não precisa ter sido um gestor, um gerente. Se você trabalhou dentro de um time, você fez a gestão do seu próprio trabalho. Como é que você se organizava para tal? Então é isso que você precisa comunicar
por exemplo, no momento de uma entrevista. Percebeu? Fazer gestão, que é uma boa habilidade que todo Product Owner vai precisar desenvolver. Conseguiu perceber? Então, é um problema de confiança. Não é um problema de a pessoa não ter experiência prévia. Porque se eu tiver experiência prévia, mas não conseguir transmitir e deixar essa pessoa segura, confiante de que eu consigo levar o projeto, o produto até o fim, eu não vou ser chamado. Segundo argumento que muita gente fala, Marcelo, eu, meu problema é idade. Meu problema é idade. Pois é, eu tenho lá 45, 50, 60 anos e tá difícil. O problema não é só a idade. Não é só a idade. Eu vou te dizer o que que é. O que que acontece com todos nós à medida em que a gente vai amadurecendo? A gente vai tendo mais certezas, não é? Então, por exemplo, quando você é mais jovem, você está sempre naquela fase da indecisão. Ah, eu não sei se eu gosto de azul, amarelo, eu não sei se eu gosto disso ou daquilo. À medida em que você amadurece, você tem mais certezas. Você vai desenvolvendo mais crenças. Consequentemente, você vai se tornando, geralmente, existem exceções, menos suscetível às mudanças. Eu estava na última segunda-feira e eu vou trazer um exemplo de uma profissional, uma analista, que eu achei fantástico a posição dela. A gente foi fazer uma apresentação de um novo processo de testes. O trabalho de testes ia mudar. Ela fez uma série de perguntas. Ela tem mais de 50 anos, tá? Eu estimo. Não vou nem falar por questões éticas o nome dela, mas eu achei o exemplo dela tão bonito, tão bacana, que eu elogiei ela para outra pessoa. Não falei ainda para ela. E ela começou a bombardear. Poxa, mas isso, estou preocupada com aquilo, estou preocupada com aquilo lá. Para mim, uma pessoa que pergunta e questiona é melhor do que quem fica calado. E a minha preocupação era dela se tornar uma pessoa irredutível, que não quer mudar. Sabe o que que ela fez? Ela falou assim: olha, eu tenho as minhas inseguranças com esse novo processo de trabalho, mas vamos experimentar. Acabou. Acabou. Se uma pessoa madura como ela fez aquilo que deveria fazer, perguntou, escrutinou a pessoa que estava ali trazendo o novo processo de testes. E no final falou assim: olha, eu tenho a minha desconfiança nesse ponto, mas vamos embora. Olha aqui o Marcos trazendo uma palavra muito legal: rabugento. Às vezes a gente se torna rabugento. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. O ambiente corporativo, pessoal, muda tanto, que a gente tem que ser mais, a gente tem que abraçar mais a mudança. E aí tem um ditado popular que eu odeio. Eu literalmente odeio. Ele diz assim: cachorro velho não aprende truque novo. Cara, eu aprendo coisas, coloco coisas novas em prática, e para mim esse ditado popular não funciona, não. Mas o que que se passa na mente de um recrutador? Cachorro velho não aprende truque novo. Qual o problema? Não é a idade. É que se eu contratar aquela pessoa, eu vou trazer mais problema do que solução. Porque em vez de eu trazer uma pessoa que se adapte ao ambiente de trabalho, e cada empresa é de um jeitinho diferente, essa pessoa vai me trazer problema. Então, o problema não é a quantidade de anos que você tem. A questão é o quão disposto você está para abraçar as mudanças e andar conforme e dançar conforme a música. Como é que você lida com isso numa entrevista para quem está migrando? Presta atenção nisso. Durante a entrevista, você tem que comunicar, independente da sua idade, que você passou por vários contextos diferentes e mostrar que você
não é relutante, que você não briga contra a empresa. Você tem seus valores, mas você não abre mão dos seus valores, mas no dia a dia você dança conforme a música. E é isso que o recrutador quer escutar. Ele não quer escutar uma pessoa que não abre mão, que não vai, não vai querer mudar e de que vai trazer mais problema, crítica, porque o dia a dia ele já é acelerado. Imagina eu trazer alguém aqui que, em vez de ajudar, vai começar a criticar tudo e vai começar a atrapalhar. Eu não quero esse tipo de pessoa. Então, o problema nem sempre é a idade. Quase nunca é a idade. O que se esconde por detrás da idade, do ponto de vista do recrutador, é justamente isso. A pessoa tem suas crenças, não abre mão das suas crenças e acaba se tornando. Ela cristaliza a sua forma de trabalho. Então, você precisa. Marcos, o Newton está falando certinho. Atitude. E mostrar uma atitude de que eu estou aqui para dançar conforme a música. Se é rock, eu vou dançar o rock. Se é axé, eu vou dançar axé. Se é sertanejo universitário, tamo junto, a gente vai dançar um belo de um sertanejo universitário. Então, esses dois argumentos, não tem experiência prévia, ou eu tenho, ou o mercado não me aceita por causa da minha idade, tem maneiras de você contornar isso. Porque o que se esconde por detrás dessas frases é a falta de confiança e o medo de contratar alguém que não vai se adaptar àquela empresa. Pensa nisso, pensa nisso. Legal? Então, o terceiro ponto é conseguir experiências de trabalho. Você ir para o combate. Primeiro, entenda qual é o caminho. 2, capacite-se. 3, pegue as experiências. E 4, obviamente, participe ali dos processos seletivos. Você precisa. é, Isso eu começo. Isso é muito interessante. Eu vou dar uma dica aqui muito importante que eu fiz, que eu coloquei lá atrás. Não vou falar o ano para para não assustar vocês. Marcelo, eu quero muito ser um PO. Marcelo, eu quero muito ser uma líder de produto. Ainda não tenho capacitação, ainda não sei qual é esse caminho. Posso te dar uma dica? Começa a participar de processo seletivo. Mas, Marcelo, eu não tenho nenhuma habilidade. Calma, você tem sim. Você tem mais habilidade do que você imagina. E o objetivo, nesse primeiro momento, não é você passar numa vaga. Não é isso. Mas é você sentir o clima. É você entender o que é pedido numa entrevista. É você perceber como que é uma entrevista para PO, para líder de produto. Então, começa agora a participar de processos seletivos. Vai ali no LinkedIn, manda o currículo para para outra. Quando você for chamado, faz a entrevista ali remotamente, participa da entrevista, anota o que está sendo cobrado, tá certo? Então, isso é importante, tá? É claro, né? O Júlio está falando assim, quando chega na entrevista é vitória, porque geralmente já cortam antes. Vai acontecer. Você ainda não está capacitado, você ainda não está capacitada, talvez, né? Acredito eu, faz sentido. Mas aquela que você passar, aproveita isso. Aproveita isso. Olha o Lineker falando. Tomei vários. Não, processo seletivo ajuda demais para saber quais são seus gaps. É justamente isso. Pede feedback para a pessoa. Por que eu não posso aqui ser um líder de produto? Por que eu não posso ser contratado um PO? O que está faltando em mim? Me conta, por favor. O que faltou? Talvez você não chegue nem na entrevista, mas se alguém te mandar um e-mail, manda essa pergunta. De 20 pessoas, se uma responder para você, você já ganhou um feedback gratuito que pode mudar toda a sua migração de carreira. Mas você tem que ir para cima. E aí eu te pergunto, o quanto você realmente quer ser uma líder, um líder de produto, um PO casca grossa?
Olha o Lineker dizendo, tomei vários ralos em entrevista que me direcionaram a fazer um curso ou melhorar uma skill específica. É isso. Você começa do final. Percebeu? Lineker está no caminho certo. Muito bom. Gostei muito dessa. Então, perceba isso. Começa agora a submeter. É muito comum a gente dizer o seguinte: quando você quer algo, começa a se comportar como aquela pessoa. Então, começa a fazer as entrevistas como se você já tivesse as habilidades necessárias para ser um PO, um Product Owner, uma líder de produto. Ponto. E você vai descobrir os seus gaps. Então, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje, eu vou recapitular os pontos, né? Primeiro, entenda qual é esse caminho. Você está no ponto A. Aonde que eu tenho que chegar? Qual é o ponto B? O que eu tenho que aprender? Quais são as habilidades, as atitudes, os conhecimentos que eu tenho que ter? 2. Segundo ponto, capacite-se. Você vai ter que se capacitar. Você vai ter que se preparar. 3. Consiga experiências reais. Já falamos aqui. E 4. Participe ali dos processos seletivos para entender. E muitas vezes, nesse primeiro momento, não é para você ser contratada. Não é para você começar a trabalhar, ser contratado ali como peão. Não! É para você descobrir seus gaps, o que está faltando em você. E aí você vai ajustando. Em poucos meses, você consegue detectar seus gaps e chegar lá. Tá certo? Pessoal, muita infelicidade no trabalho. 90% dos brasileiros estão insatisfeitos no trabalho. É o que diz essa pesquisa aqui do Extra, de 17 de junho de 2018. Eu tenho certeza que tem gente aqui que está insatisfeita, mas não deixa com que essa insatisfação se prolongue por muito tempo. Faz aquele exercício. Com 70, com 80 anos, você olha para trás e se pergunta: valeu a pena? Fiz aquilo que eu gostaria de ter feito? Fiz por prazer? Foi bom? Ou apenas trabalhei no piloto automático? Pensa nisso. Tá certo?